Porque muita gente, às vezes, fica dando desculpa para não jejuar. E diz, jejum é coisa do Antigo Testamento, é coisa dos judeus, é coisa da Velha Aliança. Eu falei, olha, Jesus começa o ministério dele enquanto a Velha Aliança ainda está em vigor. E embora Jesus tenha jejuado, ele diz, meus discípulos só vão jejuar quando o noivo for tirado. O noivo foi tirado, ele está falando da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Ele está falando do período de permanência dele até que ele retorne. Então Jesus estabeleceu o período do jejum como sendo o início da era da igreja e da nova aliança. Não tem como você olhar essa determinação de Jesus e o próprio fato de que o livro de Atos mostra os discípulos jejuando de acordo com o que ele falou e simplesmente tentar dizer que o jejum era coisa do Antigo Testamento. Eu digo, oração também era e nós oramos no Novo. Esmola tinha no Antigo Testamento e nós fazemos no Novo. A questão não é se estava lá, não existe nenhum ensino que o restrinja a vida do judeu da Antiga Aliança, mas pelo contrário, nós sabemos, e nessas semanas eu tenho falado bastante sobre isso, nós sabemos que Jesus disse, quando jejuardes, Mateus 6,18, ninguém orienta outra pessoa a fazer alguma coisa se ele não espera que aquela pessoa faça. Não há motivo para orientar como fazer se não for fazer. Agora, nesse texto, o Senhor Jesus nos dá duas respostas iniciais bem claras. A primeira diz respeito ao que fazer, jejuar. A segunda resposta diz respeito a quando. Ele diz, meus discípulos ainda não estão nessa prática, mas depois que eu for embora, essa turma vai se comprometer com o jejum. Mas o que eu quero te apresentar hoje é a perspectiva da gente enxergar uma terceira resposta, que ela está mais relacionada ao porquê. Jesus já disse o que fazer jejuar, ele disse quando faríamos, durante toda a era da igreja, enquanto o noivo está ausente, até que ele volte. Quando voltar, nós vamos para as bodas com ele, festa, e não vai ter jejum mais. A sua oportunidade de jejuar é agora. Mas a pergunta é, será que tem um porquê? E antes de trabalhar o porquê, eu gostaria de dizer que eu e você não precisamos entender o porquê para poder fazer o que ele espera que a gente faça. Em Marcos 4,26, Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que planta uma semente e ela brota sem ele saber como. Uma semente não brota, não germina, pelo tanto de conhecimento que quem plantou tem sobre germinação. Pode ser um engenheiro agrônomo, com várias especializações específicas na área de germinação, plantando a semente. Ou pode ser alguém como eu e você, que somos leigos. A semente não vai brotar pelo tanto de conhecimento que a gente tem do processo. Ela vai brotar simplesmente porque foi plantada. Em outras palavras, eu e você não precisamos entender toda a mecânica do jejum. Nós só precisamos praticá-lo. Quem está entendendo, diga amém. Mas, às vezes, quando entendemos algumas coisas no processo, nós podemos ser encorajados a fazer aquilo que a gente já deveria saber, mesmo sem fazer. Então, eu quero tentar trabalhar um nível do porquê, embora eu vou dizer, o jejum é um assunto na Bíblia que ele não é esgotado. E eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde Deus quer trazer um nível de entendimento como nós nunca tivemos. Na virada do ano agora, eu estava voltando com a família de São Paulo, era dia 28 de dezembro, e nós tínhamos passado o Natal com toda a família para o lado de lá, mas queríamos estar aqui em Curitiba no culto da virada. Enquanto voltava, o Espírito Santo falou comigo. Eu tinha reservado a virada do ano, as primeiras semanas, para ficar trancado, produzindo conteúdo, principalmente digital, gravando cursos, essas coisas. E o Espírito Santo falou comigo, para tudo o que você planejou. Ele não tinha me deixado fazer agendas, então eu pensei, enquanto eu estou quieto em casa, vou trabalhar dessa forma. Ele me disse, para tudo. Sua prioridade e dedicação nas próximas semanas. Você vai estudar o jejum como você nunca fez na sua vida. E o Espírito Santo falou comigo, e você vai escrever a respeito do assunto. Então, faz aí de 3 a quase 4 semanas que eu estou mergulhado no assunto. Praticamente quase todos os dias, salvo raras exceções, um dia como hoje, né, foi muito pouco meu contato com o assunto e o material. Mas durante esse tempo, Deus começou a abrir os meus olhos e entender o que eu quero chamar aqui dos efeitos do jejum. É lógico que eu não tenho como resumir, como apresentar tudo, mas eu quero resumir 2 aspectos.
Quando as pessoas perguntam, por que eu tenho que jejuar? Eu digo, olha, o jejum pode produzir muitas coisas. Se a gente vai falar dos propósitos, propósito primário é buscar Deus. Propósito secundário, nós temos vários desdobramentos. Na Bíblia você vai encontrar gente jejuando por consagração e gente jejuando por arrependimento. Tanto um como o outro estão buscando a Deus. Tanto um como o outro, o jejum deles tem a ver com o pecado. Mas o que está consagrando, ele está jejuando para não pecar. O que está em arrependimento, ele está jejuando porque já pecou. A gente vai olhar e dizer, é o mesmo jejum? Não. Como propósito secundário. Primário, buscar Deus, ótimo. Então tem muitas coisas que nós podemos falar. Agora, qual é o efeito? Qual o impacto? O que ele produz na minha e na sua vida além de fome? É importante a gente pensar nisso. Então eu quero falar de dois aspectos. O primeiro tem a ver com hoje, ou agora, o tempo que eu e você vivemos e a nossa vida pessoal com Deus. Mas tem um segundo aspecto que eu quero abordar dentro do texto de Jesus, que diz respeito ao futuro. Quando Jesus responde, naqueles dias eles vão jejuar, o assunto não parou aí. O verso 36, se você quiser me acompanhar novamente na leitura, diz assim, também lhes contou uma parábola. E por que eu falei antes que os 3 evangelhos trazem esse mesmo relato? Porque nos 3, Jesus não termina só com a resposta de que quando ele fosse tirado, os seus discípulos iam jejuar. Em todos os 3 relatos, na sequência, Jesus emenda as mesmas ilustrações. Qual era a parábola? E diz, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre a roupa velha. Pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. O que Jesus está falando a partir de agora é um assunto que está ligado ao jejum. Você não pode, na perspectiva da hermenêutica, da interpretação bíblica, trabalhar ele apenas sozinho, ainda que você possa tirar do contexto e ver algo abrangente, não pode desconectar. Jesus está continuando o assunto do jejum. Agora, o que Jesus vai dizer é o seguinte, roupa na Bíblia fala da condição do homem diante de Deus. Desde Gênesis, quando peca, se vê nu, o homem tenta resolver o problema das vestes da sua maneira, Deus resolve de outro, até Apocalipse, falando das vestes lavadas no sangue do Cordeiro, veste fala da condição do homem diante de Deus. Quando Jesus vem pregar o Evangelho, que começa com arrependimento, ele está dizendo, sua condição não presta, está ruim. E essa condição tem que ser mudada. E o Evangelho traz mudança e transformação. Então, a condição do homem é comparada à roupa. Agora Jesus está dizendo, você está aí com a sua roupa velha. É o seu estilo de vida, o seu comportamento, o seu estado. Eu estou te oferecendo uma roupagem nova, uma nova condição. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, o novo de Deus não pode ser mesclado e adaptado no velho que você tem na sua vida. Quando Jesus diz, ninguém faz, ele não está falando de impossibilidade, ele está falando de bom senso. Vamos pensar com a mentalidade daquela época. Roupa hoje, gente, se tornou um artigo tão acessível comparado ao que era na história, que a gente diz que é quase descartável. Se você decidir não viver de marca e grife, você tem acesso a coisa muito barata. E muitas vezes, mesmo quando você está olhando para o seu guarda-roupa e reclamando que não tem o que vestir, você tem que lembrar que nem Salomão, em toda a sua glória, teve um guarda-roupa como o seu. Tenta pensar na simplicidade da vida que os discípulos de Jesus tinham. Ele diz, quando vocês for pregar, não leva uma segunda túnica. Os caras com a roupa do corpo. E na Bíblia você vai ver isso. Quando os gibeonitas chegam para Josué e dizem, ó, quando nós saímos da terra de onde viemos, as roupas eram novas. Olha o estado. O cara ia dormindo no caminho, no relento, no chão, lavava a roupa enquanto tomava banho no rio, saía secando no corpo. E elas iam se acabando. E tinha pessoas que não tinham outra peça. Aí o camarada está lá com a roupa velha, rasgada, e alguém oferece uma nova. Qual a solução? Troca. Simples assim. Descarta essa sua velha. Abraça a nova, problema resolvido. Agora, diante dessa solução tão acessível, Jesus diz, ninguém, porque seria estupidez fazer diferente, ninguém vai dizer, não preciso da roupa nova toda. Porque eu tenho uma roupa, o problema é que tem uns buracos. Então eu só preciso cortar uns pedaços da nova para preencher minha velha. Jesus falou, se fizer isso, não tem como se adequar o novo no velho. E ele vai estragar o novo. O que é que eu e você precisamos entender? A lição é simples. A obra nova de Deus não se recebe numa estrutura velha de vida. Quem está entendendo, diga amém.